Quando a gente fala do alimento, é importante a gente lembrar, por exemplo, o Brasil, antigamente, nas épocas do governo do PT, nós tínhamos aquilo que nós chamávamos de estoque regulador de alimentos. Tinha uma empresa, a Conab, que ela fazia o estoque de alimentos no Brasil. Tinha um armazém que armazenava arroz, armazenava feijão. Quando começava a faltar no mercado, eles despejavam no mercado. Isso. O preço, hoje não. Hoje, se você procurar lá, não tem 1 quilo de feijão. É o tipo de intervenção que o Estado tem que fazer, né? É lógico, porra. Comida? É lógico. Então, hoje, quer dizer, o Brasil faz e exporta. E dane-se que nós temos um país de dimensão continental, 220 milhões de habitantes. Nós temos que alimentar esse povo. Como é que o governo não tem política de soberania alimentar? Como é que o governo nosso, ele pega... Nós tínhamos 4 fábricas de fertilizantes, 4 fábricas de fertilizantes nitrogenados, o governo vendeu as 4 para as empresas russas. Ou seja, o Brasil hoje, se quiser fertilizante nitrogenado, tem que comprar da Rússia e da Ucrânia. Os caras estão em guerra lá, velho. Ainda bem que não penalizaram aqui, né? Se penalizasse, teria sido ainda pior. Penalizaram como? Que essas questões de que eles não mandariam mais fertilizantes para alguns países, que estavam contra eles, aí teve aquela reunião lá entre Bolsonaro e o presidente lá da Rússia. Teve lá um pouco antes da guerra. Teve um pouco antes da guerra e não penalizou o Brasil. Sim, mas o que se produz aqui é deles. A empresa que comprou é russa. Caramba. O que se produz aqui eles mandam para lá. Entendeu? Entendi. Então, bicho, nós estamos nas mãos, a nossa soberania alimentar está na mão desse povo. As pessoas falam assim, o agro não bota comida na mesa de ninguém. O agro é para exportar soja. Quem bota comida na mesa do povo, arroz, feijão, são os pequenos agricultores. É agricultura familiar. E que não tem incentivo no país, no pós-golpe. Então você entende o porquê que falta alimento. Falta alimento porque hoje a gente vive um processo que as pessoas, não sei se sabem, quer dizer, a maioria dos alimentos, a esmagadora maioria dos alimentos que chega à nossa mesa é por transporte rodoviário. Aí você vai, aumenta a gasolina, aumenta o diesel, o frete aumenta, o alimento aumenta. O alimento aumenta, o salário não aumenta. Ou seja, o que você comprava com 100, você não compra mais. Perde poder de compra. Você perde poder de compra, é menos comida na mesa. É verdade. Então Lula, isso é uma... Ele pega esse problema, né, no primeiro mandato, que o Brasil ainda estava no mapa da fome e tal. E ele começa com algumas políticas públicas, uma até a questão do Bolsa Família e tal, que isso se manteve até hoje. Por exemplo, o Auxílio Brasil até aumentou recentemente. O que daria para fazer, que você imagina? Porque já que um benefício social se manteve, qual outras medidas poderiam fazer? Porque esse assunto da fome é muito sério. A gente realmente tem visto pessoas aí com dificuldade de se alimentar. Olha, primeiro você tem que, na minha visão, o Estado ele tem que ser firme na intervenção. Ele tem que colocar a questão da fome como uma questão prioritária no Brasil. O Lula conta um episódio muito interessante, que logo assim que ele foi eleito, não tinha tomado posse ainda, ele foi conversar com o presidente dos Estados Unidos, que na época era o Bush, o filho. E o Bush virou para ele e falou assim, eu tenho uma guerra e queria que o Brasil entrasse nessa guerra. É contra Saddam Hussein, contra Bin Laden. Aí ele virou e falou assim, Saddam Hussein. Ele falou assim, ô Bush, eu não conheço Saddam Hussein. Saddam Hussein fica a 1000 e tantos quilômetros do meu país. Eu tenho outra guerra que eu tenho que vencer, que é a fome no meu país. Essa é a guerra que eu quero vencer. Como que os Estados Unidos pode me ajudar a vencer essa guerra? Então você tem que ter uma política que, de fato, ela priorize isso. O Bolsa Família, quando o Lula criou, ele tinha diferenças do modelo atual. O filho tinha que estar na escola, o filho tinha que ter a vacinação em dia da pessoa que recebia. Então você, além da comida, você exigia educação e você exigia saúde. Percebe? E o que hoje isso não acontece. E o número de pessoas cadastradas diminuiu muito. Esse auxílio que o Bolsonaro está dando agora,
Isso é eleitoreiro, isso vai até dezembro. Ele negou esse auxílio lá atrás, falou que não tinha dinheiro. Falou que ele não ia aumentar o gasto público. E agora está fazendo. Esse é o maior crime eleitoral já cometido nesse país, com a autorização de todas as instituições do país. Todas as instituições do país. Aí ele vira agora, a gasolina vai baixar. Por que não baixou antes? Ele teve 4 anos para baixar a gasolina. E não abaixou. Percebe?